Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. Esse programa que normalmente eu, Eduardo Iver e Marcos Rezende dialogamos sobre temas associados à grande obra, aos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande sábio que viveu no século XX e que influenciou de maneira determinante as nossas mentes. Hoje, o Marcos Rezende, por questão de saúde, continua afastado, então eu sigo o nosso diálogo junto com todas as pessoas que estão presentes aqui no Zoom e também no YouTube. E o tema escolhido para o nosso diálogo de hoje é a desordem e o coração. Como sempre, nós buscamos temas para investigar e estejam profundamente relacionados com o nosso dia a dia, com a nossa vida no mundo, sempre trabalhando para que nossa vida possa ser mais plena, para que nossa compreensão do nosso papel no mundo possa ser enriquecido, ampliado, para que possamos ver o mundo de uma forma mais plena, menos egoísta, nós possamos cada vez mais despertar por uma vida divina aqui na Terra. Essa questão da desordem é uma questão da maior importância. Vocês veem que a ordem é necessária em nossa vida, né? Todo mundo precisa de ordem para viver. A ordem está até na bandeira nacional e faz parte da busca de praticamente todos os seres humanos, né? Seres humanos querem ordem, querem paz, querem harmonia, mas, no entanto, o que nós percebemos no mundo é muita desordem, uma desordem que se instalou tanto no mundo externo quanto no mundo interno. Isso é fácil de perceber. Nós observamos não só que existem guerras, existe violência, existe desentendimento em toda parte, à nossa volta, entre as pessoas que vivem, né, na nossa cidade, no país como um todo, a guerra entre países, entre pessoas que professam ideologias ou religiões diferentes. Então, nós vemos que as pessoas têm muita dificuldade de viver em paz, de viver de uma forma ordeira, porque elas estão sempre buscando fora essa ordem. E o Krishnamurti fala que a ordem externa ela está totalmente relacionada com a ordem interna. Enquanto nós não conseguirmos fazer com que a nossa vida exterior seja ativa, seja baseada numa conduta ética, ordeira e verdadeira, nós interiormente não vamos ter paz. Nós vamos viver sempre perturbados, sempre desequilibrados, sempre buscando aquela condição de paz e de ordem, mas ela não chega.
E o Krishnamurti procura, assim, tentar investigar junto conosco, e ele coloca: será que é possível você viver em paz, viver de forma ordeira, quando você depende de terceiros, depende de grupos, depende de instituições religiosas, né? De atitudes de apego a nacionalidades, a todo tipo de grupo, para se sentir confortável, para se sentir enquadrado e, de certa maneira, entender que você está protegido também. Então, essa tentativa de buscar ordem dentro de estruturas mentais, estruturas ideológicas, em religiões, seguindo gurus, seguindo os chamados livros sagrados, seguindo o que as instituições estabelecem. Tudo isso aí só aumenta o conflito, a violência, e o que nós temos observado é que a guerra, que é, vamos dizer assim, o extremismo, da, a condição extrema da, da separatividade e da desordem, ela muitas vezes ela é criada pelas próprias religiões que deveriam estar construindo as irmandades, construindo a paz entre os homens. E as ideologias que também pregam que o homem deve viver em paz também são responsáveis por esse estado de beligerância. O nacionalismo também, Krishnamurti enfatiza muito essa questão do nacionalismo, de como ele é corrosivo e como as pessoas se apegam ao nacionalismo, achando que com isso elas vão ficar mais seguras, elas vão ficar mais protegidas. E aí entra uma série de doutrinas de que você tem que se armar para se proteger. E tudo isso nós já conversamos anteriormente, mas todos esses são fatores de desordem. É interessante que na Índia antiga existia um conceito que era basilar, que era essencial na compreensão do Sanatana Dharma, que é a sabedoria perene, que é o conceito de Rita, que é justamente essa ordem. Só que a ordem que é descrita, o que é ensinada na tradição védica, não é a ordem dos homens, a ordem criada pelos homens, a ordem imposta, uma ordem militar, uma ordem que implica você ter líderes que impõem a sua vontade sobre a maioria. Esse conceito de Rita implica na, na percepção de que o universo é uma ordem. Blavatsky falava muito sobre isso, né? Que o universo não é um caos, o universo é um cosmos, onde em cosmos nós temos implícita a ideia de ordem. Então, a ordem não é algo que nós vamos criar artificialmente. A ordem é a realidade. Quando você olha para as estrelas, para o movimento dos planetas, para o desabrochar de uma flor, existe uma ordem, existe uma beleza, né, em tudo que foi criado na natureza, no movimento dos ventos, movimento das marés, movimento que existe nas florestas, nos rios.
existe beleza e existe ordem. Às vezes, nós não conseguimos ver a ordem, porque para ver a ordem do lado de fora, nós temos que ter ordem interior. Assim como para ver a beleza exterior, nós temos que ter a beleza no nosso interior. Então, como podemos nós, que vivemos nessa condição de conflito, de guerras, de desordem, almejar um estado que nós venhamos a viver em paz, viver em harmonia, em verdadeira fraternidade entre todos os seres? E esse é o sentido profundo da existência da sociedade teosófica, é criar núcleos da fraternidade universal, onde as pessoas possam trabalhar juntos e desenvolver um sentimento de amorosidade, de compaixão e de um trabalho cooperativo que vai contribuir para a fraternidade, não só entre poucos, mas entre todos os seres. Mas isso não pode ser apenas uma ideia, como ela o é para a maior parte das pessoas. A fraternidade e a ordem geralmente são consideradas considerados ideais, mas ideais que estão meio longínquos, fora da nossa realidade. Nossa realidade é a violência, é o sofrimento, é a guerra, é a separação. Então, o Krishnamurti pergunta: será possível viver de forma diferente, viver de maneira que nós não estejamos contribuindo para a desordem? Porque se isso não for feito, não for, for feito, o que vai acontecer? Nós vamos perpetuar essa condição de desavença, de conflito e de guerras que tem caracterizado a história humana ao longo de séculos e séculos e milênios. Será que não é chegada a hora de nós vivermos de uma maneira cooperativa, vivemos em paz, e que a ordem não seja apenas um conceito, apenas uma ideia, mas seja algo que está presente no nosso coração? Daí o título da nossa conversa de hoje, a desordem e o coração. Porque se nós não descobrirmos essa desordem que existe fora e dentro, e as duas estão interligadas, e nós não percebemos que é possível viver diferente, nós vamos perpetuar esse estado de beligerância, a desigualdade social, a violência e todos os males que nós temos observado no nosso mundo. Chegamos ao final da primeira parte dos nossos trabalhos. Vamos dar uma pequena pausa e fiquem conosco. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, da União Planetária, do canal Suprem. E o tema escolhido para a nossa conversa de hoje foi a desordem e o coração. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós olhamos para fora e vemos tanto sofrimento, tantas pessoas se destruindo, países bombardeando uns aos outros, as indústrias armamentistas faturando cada vez mais e chamando aí, e os países chamando a produção de armas e o ataque aos que pensam diferente de defesa. É um eufemismo, né? Uma maneira de tentar driblar uma condição desconfortável de você
ser violento, de você estar contribuindo para uma condição onde cada vez há mais destruição, há mais sofrimento no mundo. Então, nós estamos sempre observando pela TV como que diversos países, né, o Sudão, a Ucrânia e os países árabes, os judeus, como eles estão sempre se guerreando e destruindo uns aos outros, num estado perpétuo de inaceitação, de incapacidade de ver o outro como irmão. Então, nós temos que perceber que isso também está dentro de nós e que nós podemos ser diferentes se nós quisermos, se nós tivermos essa firme determinação de ser diferente. Mas alguns vão perguntar, mas como eu vou ser diferente se existe uma sociedade que me oprime e me obriga a fazer serviço militar, me obriga, muitas vezes, a ir para a guerra? E no Brasil nós não temos tido guerras, mas pelo menos guerras oficiais, né? Nós temos guerras internas, né? Uma mortandade imensa de jovens, especialmente, por causa de brigas de gangues, polícias contra traficantes e assim por diante. Mas será que nós não poderíamos contribuir com a nossa, não só com a nossa visão, mas com a nossa ação no mundo, o nosso coração, para que o mundo possa ser um local mais aprazível, mais justo, mais pacífico, mais fraterno? Esse é um desafio gigantesco que nós temos diante de nós. De usar menos o nosso intelecto e mais o nosso coração. Sentir que o sofrimento do mundo é o nosso sofrimento também. Nós não estamos separados. E muitas vezes nós falamos isso nos nossos meios, né? Nas nossas lojas, grupos, nossas conversas, mas nós não sentimos profundamente essa unidade, essa condição de não separatividade. E essa nossa complacência, esse nosso enquadramento dentro de um estado de coisas que é altamente venenoso, que gera tanto sofrimento, tantas guerras, isso é muito cruel, né? Você vê quantas pessoas vivem no estado de extrema pobreza, vivem sem condições de estudar, de, sem condições mesmo de se alimentar de uma forma minimamente adequada. E agora nós temos todos esses problemas climáticos, de os imigrantes que estão fugindo de uma condição em que seus locais de moradia se tornaram inabitáveis por causa das enchentes, por causa das secas, por causa da falta de alimentos. Enfim, é um mundo cada vez mais assolado por todo tipo de problemas e, às vezes, nós não sentimos na pele esses problemas e adiamos a mudança. Nós simplesmente sentimos um pouco quando nós vemos alguma imagem mais tocante daquelas crianças magérrimas, dos bombardeios, tanto no Sudão quanto na Croácia, mas nós continuamos levando a nossa vida como se nada tivesse acontecendo lá fora. Então, será que não é possível nós transformarmos o nosso ideal
Não é possível nós transformarmos o nosso ideal em algo que seja uma ação ativa, uma espiritualidade ativa, transformadora, regeneradora. Isso é algo tão importante hoje em dia, diante dessa situação tão difícil que nós atravessamos, a situação de uma crise profunda, que é muito mais profunda do que aquela que existia quando Krishnamurti estava vivendo aqui entre nós. Então, é uma grande questão essa que o Krishnamurti levanta da ordem. Nós precisamos de trabalhar essa nossa ordem interior. Se nós não conseguirmos fazê-lo, o mundo vai continuar em guerra, o mundo vai continuar em sofrimento e o nacionalismo, a separação e todo essa condição que nós percebemos no mundo em que as pessoas não se entendem, as pessoas não se amam, vai continuar. Então, é uma reflexão que eu acho que nós devemos fazer com todo carinho, com todo cuidado aqui entre nós, sentindo isso profundamente no nosso coração. E já que nós estamos aqui juntos, como um grupo de pessoas responsáveis, conscientes, como que, como pessoas, ou mesmo como grupos, como um grupo também, como esse grupo mesmo aqui, nós podemos trabalhar no sentido de desenvolver essa ordem, que não é enquadramento, não é uma ordem militar, não é uma ordem imposta, mas é aquela ordem que é a ordem natural das coisas, é a ordem em que o amor pode surgir, pode se manifestar. Você veja que bonito isso, né? Que quando nós estamos de bem com a vida, nós nos sentimos totalmente integrados ao mundo, existe paz, existe ordem, e aí o amor pode florir. Então, nós podemos escutar aquilo que a Blavatsky chamava da voz do silêncio, que é a voz que vai nos mostrar o caminho, a voz que vai nos levar, né, na direção correta, que não é a direção que vem de fora, de gurus, de instituições religiosas, de nada que não seja do nosso coração, de nada que não venha do mais profundo do nosso ser, da nossa intuição, da nossa visão espiritual. Então, nós que temos essa percepção dessa ordem maior e desse plano maior, que é o plano da evolução, eu diria que nós temos uma obrigação de nos preparar, não no sentido assim de nos enquadrar e de desenvolver uma série de disciplinas externas, mas realmente de nos abrirmos para aquilo que é mais sagrado dentro de nós. E quando nós conseguirmos deixar que esse sagrado, né, se torne vivo no nosso coração, que essa ordem que é eterna, que não pertence a nenhuma instituição, que é uma ordem divina, né, que está muito além do progresso, embora a ordem esteja na nossa bandeira, mas essa ordem não é a ordem militar, é aquela ordem que faz com que nós sejamos aquilo que realmente nós fomos criados para ser, nós possamos realizar
o nosso Dharma, nós possamos ser centros de luz dentro desse mundo. Essa ordem, que é uma ordem natural, a ordem divina, a ordem que está nos astros, que está no átomo, que está no batimento do coração, que está no fluir dos rios, que está no vento, que está na natureza. Essa ordem é algo muito precioso, é algo que é fundamental, eu diria, na nossa vida. É aquilo que vai dar significado para a nossa vida. Viver em ordem é viver em harmonia, viver em paz, viver de bem com a vida e, e exalar também essa ordem para que ela possa tocar o coração das outras pessoas. Isso é uma tarefa grandiosa, descobrir a nossa ordem interior e levar essa ordem interior para que os outros também possam descobrir a sua ordem. Esse sentimento, essa vibração, essa energia espiritual que nós temos dentro de nós, ela pode ser levada para a humanidade. Eu diria que isso faz parte do nosso Dharma, compartilhar, doar o que há de melhor dentro de nós. Chegamos ao final dos nossos trabalhos, a nossa reunião de hoje, e eu convido a todos para estarem conosco nas próximas edições desse programa que está sempre trazendo propostas de reflexão, e vocês podem assistir sempre os programas anteriores no YouTube. Então, permaneçam reflexivos, investigando sobre a vida e trabalhando na construção de um mundo melhor. Até a próxima.